Boa tarde, pessoal. Bom, meu nome é Vinícius, já foi apresentado. Eu estou no 6º ano de Engenharia Civil, aqui da Mauá. Quando eu fui, eu estava no 5º ano, né? Eu tinha uma situação muito parecida com a do Igor, eu estava trabalhando, tinha um emprego bom. Eu tenho, não sei por causa do tempo, talvez. Bom, eu tenho uma apresentação aqui. Passei um ano nos Estados Unidos, na Universidade do Kansas, né? Como eu estava falando, minha situação aqui no Brasil, antes de ir, era mais ou menos a do Igor. Eu estava no 5º ano, já está ali na cara do gol já, para se formar, e de repente aparece uma oportunidade dessa. Só que, diferente do Igor, eu não acho que é algo que vocês têm que pensar, eu acho que é algo que, se você tem a oportunidade, você abraça e vai, porque vale muito a pena. Bom, eu tinha um emprego ótimo aqui e eu sempre fui muito apegado à minha família, né? Eu acho que isso foi um fator assim que foi complicado para mim na hora de lidar. E poxa, minha namorada está até aqui hoje assistindo. A gente está há bastante tempo junto. Antes de ir, né? O Igor conhece. E bom. Ela me apoiou bastante, assim como minha família, e eu fui, né? Eu acho que eu estou aqui mais para falar os motivos para vocês irem do que algo que vocês têm que pensar, né? Então, me mudei para gloriosa Lawrence, em Kansas. A cidade é muito pequena, acho que assim como quase todos aqui foram para cidades pequenas nos Estados Unidos. Nos Estados Unidos não, desculpa, para fora, no exterior. E, bom, os motivos são basicamente esses, né? É uma oportunidade única, né, que vocês vão ter. Vão sim para estudar e tenham viagens como bônus, né, dessa experiência, né? Eu viajei algumas vezes lá, é um pouco difícil, não é que nem na Europa, né? Mas, poxa, o tempo que eu tinha livre, assim, que eu conseguia dar conta das minhas coisas, eu viajava, conhecia lugares novos e a gente, né, aproveitava lá essa oportunidade que a gente tinha. Bom, você vai criar muitos vínculos lá, acho que vocês têm que aproveitar isso também, né, com pessoas, com alunos, professores, né, do Brasil ou não. Eu acho que isso é importante ser dito, né. Vocês vão quebrar muitos estereótipos e paradigmas, assim, com relação aos povos e até com relação ao ensino em si. Você tem aquela ideia, eu pelo menos tinha aquela ideia de que lá eu ia ter o melhor ensino do mundo, né, o melhor que poderia ser oferecido, e não foi isso. Eu vi que eu tinha matérias lá muito boas, professores muito bons, só que tinham professores terríveis, assim, a aula era péssima, a prova era ridícula, assim, não exigia muito de você. E não era ensinado, não tinha um ensino de qualidade mesmo, né? E você está falando dos Estados Unidos, né? Algo que, né, eu acho que tem que ser levado em consideração. E eu acho que, fora tudo isso, tem a experiência para a vida, né? Eu acho que todas as pessoas que você conhece lá, eu por exemplo, eu tentei marcar aqui com a bandeirinha as pessoas que eu lembrava de cabeça, assim, de países diferentes que eu conheci, são 34 países assim que eu consigo lembrar, né? Isso sem olhar Facebook, sem trapacear aí, porque tem muita gente que eu conheci, falei uma vez e nunca mais vi. Essas são as pessoas que eu conheci, falei, e eu consegui, para cada uma dessas pessoas aí, saber um pouquinho, se não é do país, sabe, da geografia do país, da política. Eu acho que isso é muito importante, sabe? Vocês conseguem potencializar essa experiência com isso, né? Eu acho que eu tenho alguns conselhos, né? Primeiro vão sim para estudar. Que nem eu falei, tem as viagens como um bônus. Saibam que lá vocês vão ser rotulados, pelo menos eu fui muito rotulado nos Estados Unidos, né? Você é o aluno de intercâmbio, você é o aluno que está sendo patrocinado pelo seu governo,
e principalmente, acho que o maior rótulo que eu tive lá é que você é um brasileiro, né? Tudo que você fizer de bom ou de ruim, você vai ser o brasileiro, né? Você vai ser o aluno brasileiro. E eu acho que isso é muito importante ser dito, porque isso é a imagem que eles vão ter de vocês depois, né? Se você foi muito bem, os professores vão falar, poxa, os brasileiros são ótimos alunos, né? Isso, pelo menos, é o que eu tive lá, né? E vocês têm que ter esse senso de responsabilidade. Eu acho que, né, se vocês carregarem isso com vocês, isso é importantíssimo para a gente mudar um pouco a forma com que eles olham para a gente, né? Lá eu fui algumas vezes discriminado só por ser brasileiro. Então eles não queriam me conhecer, eles só interessavam, você é do Brasil, você não deve saber nada, sua faculdade deve ser no meio da floresta, né? Você deve morar com macacos ou algo do tipo, e você deve falar espanhol, porque é isso que eles acham que a gente fala espanhol, né? Não português. E, poxa, acho que é isso, não tem muito mais, assim. Eu ficava num dormitório lá, né? Não sei como que estão as bolsas hoje para os Estados Unidos, mas a gente recebia $300 por mês. Esses $300 eram só para gastos pessoais, porque toda a estadia e a comida era paga diretamente para a faculdade, a gente nem envia o dinheiro. Então, eu morei em dormitório, 2 dormitórios diferentes, depois eu mudei para um apartamento, que era um apartamento da faculdade. No primeiro dormitório eu morei com um vietnamita, no segundo com um chinês. O segundo foi pior, porque eu dividi o banheiro com o chinês. Isso não é legal. E depois eu fui morar com um brasileiro no apartamento, aí já foi mais tranquilo, assim. Eu acho que é isso, eu acho que se vocês tiverem alguma dúvida, eu acho que aqui o importante são vocês, né? A gente está aqui para tentar compartilhar isso. Então, não sei se vocês tiverem alguma dúvida. A fluência que você adquiriu na língua, você saiu daqui falando inglês ou você aprimorou totalmente lá? Todo mundo escutou a pergunta? Beleza? Não, então, eu fui contemplado com o curso de inglês antes, né? Então, eu fiquei, acho que 3 meses fazendo o curso de inglês. Mas isso é meio natural, assim. Eu acho que eu não tinha fluência, né? Eu não tinha. Eu consegui escutar e entender, mas não tinha. E quando você vê, você está escutando uma música no rádio, você está entendendo, você está falando com o teu colega chinês sobre o Walking Dead em inglês e, de repente, você fala, pô, estou falando inglês, entendeu? Eu acho que é bem assim mesmo, porque antes você começa a pensar para falar e, de repente, você já é algo natural, assim, né? Isso é rápido, não é, né? Eu acho que outra coisa, isso me lembrou muita gente me pergunta como que deve ser a relação com os brasileiros, né? Se você deve, não, vou ficar só com brasileiro, isso não vai treinar inglês, ou não, vou ficar só vou só sair com o pessoal de fora e para treinar inglês, ter inglês bom. Eu acho que o bom é o meio termo, porque tem áreas que você vai... É bom para você conhecer muita gente, você ter amigos, né, diferentes, para você também ter essa fluência, e não só a fluência com o americano, né? Inglês, eu estou pegando muito no pé de chinês, mas inglês e chinês é terrível, né? Isso é importante para você. Quando você voltar, você não vai tratar aqui profissionalmente só com americanos, você vai tratar com pessoas do mundo inteiro, né? Eu acho que no ambiente de trabalho. Só que tem horas que às vezes você vai se sentir sozinho, com alguns problemas pequenos, que você não vai conseguir falar para a tua namorada ou para a tua família, que na verdade você não quer preocupá-los, né? Então, os brasileiros que estão lá é o mais próximo de casa que você vai ter. Então, eu acho que o bom é você ter isso bem equilibrado. Alguma questão mais? Não? Todo mundo escutou aí? Queria saber a respeito de oportunidade de emprego quando você voltou. Acho que eu vou voltar um pouco, que lá eu meio que descobri a área que eu queria, assim, finalmente, dentro da engenharia civil, né?
E aí, quando eu voltei, eu nem procurei. Eu cheguei direto num professor aqui da Mauá e falei, eu quero trabalhar com você porque eu quero trabalhar com isso. E assim, foi rápido, né? Foi super rápido. Ele falou, não, vem. E tô lá, né? Acho que é isso. Mas tem bastante, assim, o pessoal com que eu falei, que eu vivia lá, eles voltam, o pessoal é realmente assediado para trabalhar por conta dessa experiência. Alguém mais? Vamos seguir, então?